sou a Fabi e hoje eu vou te mostrar um jogo bem diferente de tudo que você conhece. Photomania é mais um jogo rápido da editora Across the Board que promete durar no máximo 25 minutinhos. Bora conhecer? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, como se a gente estivesse jogando em 4 jogadores, tá? Porque aí a gente utiliza todas as cores de cartas. Pra 2 jogadores, o manual diz pra tirar 2 cartinhas de 2 cores diferentes, ou seja, por exemplo, a amarela e a roxa aqui. E aí é só tirar aqui desse setup, do montinho de cartas que restou ali, e dessas cartinhas aqui de boa foto que já eu explico pra vocês, tá? Agora, pra 4 jogadores, faz um 4x4 de cartas, sendo que as 3 colunas do meio tem que estar viradas pra baixo e a das laterais tem que estar viradas pra cima. Então aqui na carta a gente tem o número dela, a cor a qual ela se refere e onde ela pode ser jogada. Ou seja, o número 10, ele pode ser jogado entre os números 11 e 12, que é o maior número, ou ela pode ser jogada complementando os números 7, 8 e 9. Pensem nessas cartas aqui como um rolo de filme antigo, tá? E eu já vou explicar pra vocês o porquê. Em 4 jogadores, cada um recebe 5 cartas que vão ficar aqui na sua mão, tá? Não podemos mudar a ordem das cartas, porque como eu disse, é um filme antigo. Deixei aqui assim pra ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Na minha vez de jogar, eu tenho obrigatoriamente que cumprir 4 passos, sendo o primeiro deles, comprar cartas aqui do meio, pode ser qualquer carta, tanto fechada quanto aberta, mas sempre tem que ser da quantidade de 1 a 3 cartas. E aí eu vou declarar, por exemplo, eu vou pegar 2 cartas aqui. Eu pego uma carta, posiciono à frente do meu baralho, ou seja, aqui à direita. Logo em seguida, eu faço a minha outra compra, por exemplo, essa daqui, e coloco mais à direita daqui, tá? Regras para você poder pegar uma carta aqui do meio, tá? Você tem que começar das extremidades pro meio. E além disso, eu tenho outro detalhe. Considerem que aqui são cidades. E eu não posso pular de um filme pro outro assim, sem mais nem menos. Então, além de eu começar do final aqui pro meio, sempre tem que ser da mesma linha. Então, escolhe bem qual linha você vai fazer a compra, hein? Agora, eu tenho que realizar o passo de avançar o filme. Então, essas 2 cartas não podem ser avançadas, porque foram as que eu comprei nessa rodada. Essa daqui era a última da minha mão inicial, então ela também não pode ser mexida. Agora, essas 4 aqui, eu posso mexer. Eu vou escolher uma delas para avançar o filme. Ou seja, eu posso, por exemplo, pegar essa carta aqui e colocar aqui na frente, ou aqui, ou colocar ela totalmente aqui na frente. Agora a gente vai pro passo 3, que é tirar a foto, tá? Como eu comprei 2 cartas nesse turno, eu posso tirar 2 fotos. Quais são as fotos que eu posso tirar? As últimas aqui à minha esquerda. Ou seja, eu posso jogar essa e eu tenho que jogar essa. Se eu tivesse comprado, por exemplo, 3 cartas, aí eu também teria que jogar essa carta aqui, tá? Obrigatoriamente. Como eu ainda não tenho nenhuma carta aqui na mesa, tudo bem, eu posso começar assim. Agora, as próximas cartas que eu jogar aqui do lado, eu vou ter que decidir se eu vou querer aumentar, lembrando que ele vai até o 12, ou diminuir, como tá indicado aqui na carta. E a mesma coisa aqui pra carta amarela e funciona da mesma maneira para as outras cores também. Ou seja, se eu decidir que aqui eu vou subir as cartas, eu, por exemplo, poderia jogar um 8. Em algum outro momento, se eu tiver comprado um 10, eu ainda posso jogar, porque ele diz aqui que eu posso jogar depois 10. São 9, um 10 ou um 11. Então, o 10 eu poderia jogar. E aqui depois do 10, eu só posso jogar o 11 ou o 12. Eu jamais poderia voltar o filme aqui pra jogar do outro lado, tá? Se eu tô subindo o filme, eu continuo subindo ele, por mais que eu não tenha todas as cartas aqui. E aí, azar o meu, só vou pontuar menos mesmo. Esse conjunto de cartas de uma cor é chamado de tira de filme, e eu só posso ter um de cada cor, ou seja, eu não poderia começar outro filme com outra carta amarela aqui de jeito nenhum. Seguindo esse mesmo exemplo, aqui depois do 10 eu só poderia jogar um 11 ou um 12. Porém, vamos supor que na minha jogada eu tenho uma carta amarela, mas eu não posso jogá-la ali. Então essa foto aqui é considerada uma foto fora de foco. Então, obrigatoriamente eu ainda tenho que jogar ela, porém, esse filme aqui, ele queimou. Então, no final, ele vai valer menos 2 pontos. E a partir do momento que eu joguei uma carta que foi uma foto tirada fora de foco, eu ainda tenho que respeitar as regras para conseguir incluir mais cartas aqui. Ou seja, a gente coloca essa carta aqui para ela valer menos 2, porém ela é totalmente ignorada pra gente colocar mais cartas aqui. Então, as próximas ainda tem que ser 11 e 12, ou 11 ou 12. Lembrando que
isso aqui não é circular, tá? Então chegou no 12, encerramos essa cadeia. Se eu tivesse na ordem descendente, eu chegaria no 1 e encerraria essa cadeia também. Cartas de boa foto são cartas bônus. Então aqui no caso de 4 jogadores, se eu tiver 3 cartas dessa cor aqui que tá indicada, eu já posso adquirir essa carta imediatamente. Ou seja, aqui nesse caso eu já tenho 3, essa daqui não conta, então eu já posso adquirir essa carta aqui de boa foto, que vai me garantir mais 5 pontos no final do turno, e jogar aqui e continuar jogando até o 12. Finalizado o seu turno, depois desses 3 passos, que são escolher o tema, avançar o filme e tirar uma foto, a gente verifica a cidade, que seriam esse conjunto de cartas aqui. Se tiverem 3 ou menos cartas, a cidade deve ser reposta. Caso contrário, ela continua como tá até que sobre só 3 cartas ou menos. Lembrando que se em algum momento que a gente for reabastecer isso daqui, a gente tirar aqui do montinho uma cartinha de pôr do sol, a gente para imediatamente o que a gente tá fazendo e vai executar o passo 2 de avançar o filme, e depois todos os jogadores jogam as cartas das 2 últimas posições nas suas tiras de filme, sempre respeitando a ordem que tá aqui, tá? Isso aqui não pode ser mudado nesse passo. E por fim, essa carta aqui é devolvida à caixa e a gente continua o passo 4, que é continuar repondo a cidade. Depois disso, a gente continua jogando normalmente até que todo mundo só tenha uma única carta restante na mão. E aí a gente vai calcular a nossa pontuação com base nessa carta aqui de resumo. Ou seja, boas fotos, mais 5 pontos. Fotos fora de foco, menos 2 pontos. Cartas na mão são oportunidades perdidas, então somam menos 3 pontos. E aqui a gente faz o cálculo de quantas cartas a gente tem para quantas fotos a gente tirou. Em outras palavras, a gente vai pontuar por cada tira de filme. Então, por exemplo, se nessa tira aqui eu tenho 3 cartas, eu venho aqui, eu olho, eu tenho 3 cartas, então eu tenho 4 pontos. Já nessa tira aqui, que eu só tenho uma carta, se eu tenho uma carta, eu ganho 1 ponto. Para as cores que eu não tiver, é menos 3 pontos. Ou seja, é um jogo bem punitivo, né? Depois dessa contagem de pontos, quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Aí, deixando minha opinião final aqui sobre esse jogo, eu acho que ele veio com uma caixa que não é atrativa, tá? Visualmente, eu acho que não é atrativo. Porém, se você se propor a sentar, ler as regras direitinho e jogar pelo menos 2 vezes, é um jogo muito legal, tá? Bem estratégico, você não depende tanto de sorte assim, você consegue mexer bem nele, manipular bem as cartas, mas provavelmente a primeira vez você vai jogar errado, pelo menos foi isso que aconteceu comigo, tá? E se você curtiu esse jogo, não esquece de deixar o seu likezão e compartilhar com quem vai jogar com você.